Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Sejam todos bem-vindos ao podcast Fuzileiro Real. Meu nome é Pedro Júnior. Eu sou o Matheus Marques, estamos para mais um podcast da Fuzileiro Real, trazendo os fuzileiros navais de ontem, hoje e sempre. E o episódio de hoje, meus queridos, é mais um daqueles que eu tenho certeza que vocês vão ficar até o final, né, Pedro? É isso mesmo. Mas, antes de apresentar o nosso convidado, gostaria de agradecer a todos que estão inscritos no canal, aqueles que ativaram a notificação, lembrando sempre de ativar a notificação, e também que nos seguem nas redes sociais, no Instagram, TikTok e tudo mais, certo? Vocês seguindo a gente, vocês acompanhando nosso trabalho, vocês fazem com que nosso trabalho cresça e também seja contemplado por mais pessoas. Não é isso, Marcos? Com certeza, cara, postamos conteúdo todos os dias aqui na Fuzileiro Real, sai corte, sai short, vídeos motivacionais, tudo para vocês, cara. Então vai lá, ativa a notificação que é importante, que vai te ajudar muito. E também, cara, acesse nossa loja, a Fuzileiro Real Stories, que vendemos todos os tipos de arquivos militares para você, tanto para treino, mochila, casaco, óculos, blusas personalizadas, como essa aqui que eu estou utilizando. Então vai lá, cara, que adquirindo qualquer produto da Fuzileiro Real, vocês estarão ajudando efetivamente no crescimento do nosso canal. Que tudo isso aqui é tudo graças a vocês. Então continue nos ajudando, nos indicando, que somos muito gratos e vamos retribuir, dando melhor qualidade dos conteúdos aqui, tudo para vocês, né, Pedro? É isso. E nós temos 2 recados especiais para você. Primeiramente, para aqueles que vão fazer a prova de fuzileiro naval dia 9 agora, terça-feira, certo? Boa sorte a todos que estão se preparando esse tempo todo aí e estão buscando. Desejamos sucesso, espero poder ombrear com vocês, quem sabe ano que vem, nos próximos anos. Lado a lado. Estarmos operando juntos, vai ser um enorme prazer, certo? E também falar sobre a Corrida do Corpo, que vai acontecer no dia 28 de maio, nesse mês agora, certo? Nós da Fuzileiro Real estaremos lá, então você que vai participar da corrida, aparece lá, contempla a nossa corrida, contempla o nosso CFN, nossos camaradas. Corrida é brilhante, né? Corrida é um evento, fenomenal lá dos fuzileiros navais de todos os tempos. Vão lá, prestigiar, voltar um pouco daquela nossa tradição, que é importante, né, Pedro? Então vamos estar lá, vamos ter, certeza, vamos estar lá efetivamente com vocês correndo lá. É isso, é um dia para se divertir e vibrar. Vibrar bastante. Então, a vibração, como o evento já disse, é de graça, mas a vibração aqui está cara. É isso. Um corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta. É isso. É isso. Também falar sobre a cachaça Homens de Honra, né? Cachaça Homens de Honra, vale a pena. A cachaça Homens de Honra, produzida na região serrana do Rio de Janeiro, por um mestre alambiqueiro, por mais de 40 anos de experiência, e produziu essa cachaça aqui, abrilhantando aqui o nosso estúdio, com a parceria aí com o nosso comandante Vilas Boas e o suboficial Soares aí, 2 pessoas fenomenais. Lembrando que o Homem de Honra é aquele que cultua a família, o trabalho e a honestidade. E também sabe valorizar as verdadeiras amizades. Então vai lá, você que quer adquirir, o link vai estar aqui na descrição ou aqui no QR Code aqui em cima. Vai lá, vale a pena. Verdade. Você, fuzileiro, que ainda não experimentou, experimente, aprecia com moderação. Certo? Além disso, gostaríamos de falar sobre o estúdio oficial da Fuzileiro Real, o estúdio Gar6, certo? Você que quer produzir qualquer tipo de conteúdo de audiovisual, certo? Seja podcast, videoaulas, enfim, uma infinidade de produtos. Vem aqui, converse com o Gar6, o link vai estar aqui na descrição, vai lá e venha trabalhar conosco. Tirar essa ideia do papel, vale a pena. Não é isso? Sem mais delongas, né, Pedro? Vamos apresentar nosso suboficial Ubirajara, Comandos Anfíbios, certo? Uma máquina de guerra. E antiguíssimo, né? 8-9, né? 8-9 de comandos anfíbios. 8-9 de comandos anfíbios. E de soldado? 8-4. 8-4, senhores. Camarada veterano aqui, raiz, né? Obrigado. É isso. E aproveitar, mandar um abraço para todos os veteranos que nos assistem, certo? Hoje mesmo o suboficial estava lá na festa dos veteranos. Sim. Um evento que é magnífico. Excelente. É um reencontro de toda a nossa galera, toda a nossa tropa do CFN, não é isso? Exatamente. Gente de todos os lugares, do Rio Grande do Sul, do Nordeste, tudo que é lugar, nós encontramos lá, foi uma alegria tremenda. Muito bom. É isso. Lembrando que somos fuzileiros navais de ontem, hoje e sempre, certo? Subir, muito obrigado por vir participar aqui do nosso programa. É uma honra poder estar com o senhor. Meus irmãos, a honra é toda minha, porque muitos já passaram por essa vida e não tiveram essa oportunidade. Eu não sou tão brilhante quanto os outros que existem por aí, mas eu tenho a minha história, né? E é bom contar aqui, porque quem vê de longe não sabe o que a gente passou para chegar aqui. As pessoas pensam que a gente nasceu e no outro dia já estava final de carreira, não é isso? Tem um caminho.
muitas noites de sono, muitas aventuras, né? Vamos dizer assim. Muita história para contar. É isso. Eu tenho certeza que o senhor é uma referência no CFN e eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo vai se apaixonar pela história do senhor. Sei Com que o senhor veio do certeza. interior do país e tudo mais, né? Tomara que a minha história sirva de incentivo para aqueles que não se acham capazes, para aqueles que têm alguma dificuldade. Eu quero dizer para você que eu não sou nenhum herói. Eu sou uma pessoa abençoada por Deus e que sempre tive a fé, perseverança, vontade de vencer. E no tempo ainda do ensino médio, eu tinha dificuldade de matemática. Muitas pessoas disseram que eu não ia chegar a lugar nenhum. Minhas notas eram baixas. Eu não sabia nadar. Eu não sabia nem o que era ser fuzileiro naval, na verdade. Não sabia nem o que era ser fuzileiro naval. Eu ficava assim, quando eu fiz a inscrição, eu ficava à noite, fechava os olhos, ficava imaginando soldados correndo na beira da praia, que eu não sabia nem o que seria fuzileiro naval. E aí, saí de casa lá da Paraíba, procurando o endereço, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e encontrei, fiz a inscrição. Outro obstáculo que eu tive logo no início, que eu não tinha dinheiro para estar viajando para fazer os testes. Prova escrita, exame psicológico, cada dia de exame eu tinha que viajar. Então, graças a Deus, quero mandar um abraço para o suboficial Pedro, que eu conversei essa semana, meu grande amigo, que abriu as portas para que eu ficasse aquartelado lá durante os testes, tá? Fiquei morando no quartel, muita faxina, não vou negar para você, lavei muita bandeja, fiz muito expediente na secretaria, mas graças a Deus consegui, da minha cidade, dos oito que saíram para fazer o concurso, para prestar o concurso, só eu fiquei, dos 8. Então, graças a Deus, Deus tinha um plano na minha vida desde o início e sucesso, mas muita luta. Eu aprendi a nadar praticamente nos finais de semana, quando eu estava no grupamento fazendo prova, eu ia para a praia de Ponta Negra, lá onde tem o Morro do Careca, aí em Natal. Pessoal do Natal, um abraço. Pessoal aí, poxa, aprendi aí nesse Morro do Careca. A praia que fica em frente ao morro e foi muita dificuldade. Mas eu consegui nadar aquilo que era exigido. Não foi nada de coxa. Outra dificuldade que eu tive, salto em altura. Que eu não era um atleta, eu era um cara do interior. Mas eu, na segunda tentativa, eu pulei de cabeça. não fiz a técnica, não fui na brabeza mesmo. É que é um salto da plataforma lá que você... como é que era? Não, salto em altura. Salto em altura? Salto Como é que era? Tinha salto em distância e salto em altura. Na época que eu fiz a prova, tinha salto em altura. Era 1,10 m. Mas eu não tinha prática, não tinha técnica. Então, a primeira vez eu queimei, segunda vez eu já pulei de cabeça. Mas passei. E aí, fiquei o recrutamento... Fui umas 2 vezes visitar meus pais. Eles foram para a formatura. E 3 dias depois, eu já estava partindo para Natal, para o Rio de Janeiro. Já terminou a formatura, rapidamente, 3 dias depois já estava embarcando no navio. O navio era o Barroso Pereira. Caraca. Navio Barroso Pereira. Não ganhei nem um centavo, gente. Hoje vocês estão movimentando aí, recebem uma grana, não ganhei nada para vir para cá. Embarquei naquele navio, só com a roupa do corpo, batendo aí, fazendo faxina no navio o tempo todo. E o mar jogando, mareando pra caramba. Mas, olha, foi uma aventura. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, fui para a tropa de reforço ali na São Gonçalo, Neves. Ficamos ali uns 13 dias para decidir para que OM a gente ia ser... Eu escolhi Batalhão de Operações Especiais. Todo mundo disse assim, Bira, você é louco, você não sabe o que você está pedindo. Fica aqui. Eu digo, não, eu quero ir para o Batalhão de Operações Especiais. Isso porque fui influenciado pelo Moacir, o meu instrutor de recruta, que era Comanf. E por incrível que pareça, tempos depois ele foi meu instrutor de Comanf também.
Pô, que Caralho. maneiro. Foi meu instrutor de recruta, meu instrutor de comando. E quando eu estava em Brasília, ele já estava na reserva, tive a oportunidade de visitá-lo muitas vezes. Moacir serviu na presidência, na época do Fernando Henrique. Uma pessoa do bem que me influenciou a ir para operações especiais. Sub, olhando aqui, o senhor falou que já ingressou direto, mas tu teve alguma referência ali para seguir a carreira de fuzileiro naval? Ou alguém, uma indicação, um amigo, família? Olha só, é o seguinte, eu sou de uma família de muitos filhos. Meu pai, eles tiveram 8 filhos no total, mas 2 faleceram, né? Somos 6 irmãos atualmente. Então, meu pai tinha uma lojinha pequena, não dava nem metade desse estúdio, lá no interior da Paraíba, lá em Cuité. Uma lojinha pequena de peça de bicicleta. Para tirar o sustento, cara, nunca nos faltou nada. Nunca ficamos um dia sem comer o pão. Nunca. Nunca nos faltou nada. Tivemos estudo, não se formou quem não quis. Por exemplo, tenho um irmão que é empresário, o caçula, mas eu tenho uma irmã que fez 3 faculdades, enfermagem, psicologia, está terminando medicina. Tenho outro irmão que fez 2 faculdades, pedagogia e direito, né? Eu sou aluno do direito, ou seja, os nossos pais, com todo esforço, deixaram a gente bem encaminhado. Não quis fazer o nível superior, quem não quis, mas eles fizeram o máximo deles, entendeu? Então, não posso reclamar de nada. Então, naquele tempo de dificuldade, eu precisava arrumar um emprego para ajudar meus pais. Então, eu tinha tentado a escola agrícola, que meu irmão passou e eu não passei, meu irmão Biratã. Abração, Biratã. Ele passou para a técnica agrícola e eu não passei. E aí ficou aquela cobrança, o mais velho não passou, o mais novo passou. Tá. E aí eu disse, o próximo concurso que tiver eu vou. Aí o cara disse, saiu para fuzileiro. Eu não sabia o que era, mas eu vou. Mas eu vou. Eu queria ganhar um dinheiro, cara. Eu queria ganhar um dinheiro. Aí eu fui, sem saber o que era. Sem saber nadar, sem nada. Nem sabia que estava por vir. Agora uma coisa boa é que eu sempre fui, como é que se diz, solto. Eu criava ovelhas dentro da cidade. Eu criei quase tudo que é bicho. Carcará, raposa. Tudo que é bicho, animais silvestres que eu encontrava, eu criava e tal. E andava muito a pé. Quando eu criava ovelha, eu andava da Paraíba para o Rio Grande do Norte a pé. Atravessava quilômetros a pé, dentro da Caatinga. Então, como eu fiz um verso um dia desse, que bebia na água da poça, era caçador também. Como garoto, 15, 16 anos, eu tinha 4 espingardas. Eu andava com espingarda na rua. Não tinha esse negócio de lei, de controle de arma. Nunca dei um tiro em ninguém, nunca fiz mal a ninguém. Eu tinha 4 armas autorizadas. Por último, essa espingarda que eu tinha de cartucho, calibre 16, eu como é que se diz? Negociei a pedido do meu pai, porque ele achava muito perigoso e tal. Mas nunca foi de proibir, ele sempre foi um cara de sempre levar na conversa. Um cara tem uma psicologia boa, apesar de não ter muito estudo, mas uma pessoa que tinha muita psicologia para tratar. E então, cara que andava no mato, sabia atirar. Quando eu disse, ser soldado vai ser mais fácil. Mas o sistema de pontaria de espingarda de cartucho, espingarda de caça, é totalmente diferente do sistema de pontaria de fuzil, né? Depois eu passei a ser, ao longo da carreira, instrutor de recruta, fui instrutor do Comanf, fui instrutor do curso sargento. Então, fui instrutor de bombeiro, de PM, muita instrução com vários tipos de profissionais da área de segurança. Depois, quando eu fui para a reserva, fiz o curso de vigilante, fiz escolta armada, transporte de valores, chefia de segurança. Tudo que é curso de segurança eu fiz. Tem um monte de diploma lá em casa, uma pilha. Mas eu digo para você,
que a minha infância me ajudou tudo isso. Entendeu? Eu não fui aquele cara que ficava no apartamento, empinando pipa no ventilador, jogando bola de gude no tapete. Não, eu não fui assim. Eu fui moleque solto na Caatinga, lá no Nordeste. É tanto que, quando, na operação do Comanf Semiárido, eu fui na frente, na equipe precursora, para preparar lá para o Comanf. Fazer contato com os guias da região, fazer reconhecimento de área. Essa parte toda era comigo. Como de 94, 95, eu atuei nessa área, entendeu? O senhor na tua infância estava se adestrando sem saber. Sem saber, sem saber, entendeu? Então, eu digo o seguinte, eu não acredito no cara que nasceu super-homem, eu acredito na pessoa que vai vencendo as dificuldades e vai se formando, vai obtendo conhecimento, vai obtendo maturidade. Então, o Ubirajara de hoje não é o mesmo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Então, à medida que a gente vai amadurecendo, vai tendo a visão de como o mundo funciona, muitas coisas que eu fiz no passado eu não faria hoje. Tenho outra visão da vida, né? Eu poderia ter uma carreira muito mais próspera do que eu tive. Eu tenho alguns colegas que chegaram a capitão de mar de guerra, capitão de corveta, entendeu? O cara que entrou junto comigo, em 84, conseguiu chegar a mar de guerra. Cara que entrou, que viajou para outros países, que fez cursos. Mas eu não reclamo, não. Eu agradeço a Deus. Todos os cursos que eu podia fazer, eu fiz. Fiz muitas amizades, ajudei muita gente. Fui ajudado também pra caramba, porque quem pensa em vencer sozinho não consegue, entendeu? Então a gente depende muito dos outros. Quero agradecer a todos que me ajudaram desde 1984. Eu me lembro, rapaz, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a gente não tinha dinheiro para nada. Não tinha dinheiro para nada. 4 caras para alugar uma casa. E a gente não tinha nem onde dormir. A esposa do Cabo Martins que emprestou um tapete para a gente dormir no chão. A geladeira só tinha pão com leite de saquinho. Então, mas isso aí é fase. Daqui a pouco eu fui cursar para cabo, depois eu me casei, as coisas foram... Depois passei na prova de sargento, e assim, nessa sequência, as coisas foram acontecendo, entendeu? E no recrutamento ali em si, como a gente estava... Como é que foi ali tua... Primeiro choque ali. Na realidade é diferente, né? Olha, mas olha só, devido ao fato de eu não ter sido criado num apartamento, no tapete, no ventilador, eu tava tranquilo, tinha cara chorando e eu tava rindo, pô. 5 refeições por dia? Rapaz, falar em refeição, tu não... Cara, quando eu cheguei lá em Natal, que o cara botou 1/4 de um frango, que o frango, na época, só pra ter uma ideia, na Marinha eles cortavam em 4 partes, pum. Você tinha direito a um e podia fazer reforma. Lá na minha casa, quando eu era garoto, era um frango para a família toda, pô. Então, quando eu vi assim, eu posso comer isso tudo? Pô, eu digo, aqui é a minha casa, não sai mais. Achei. Aí, você vê aquele refresco fresquinho, geladinho, que eles chamam de jacuba, né? Isso. Ó, toma aquele frango, aquela bandejona, depois toma aquele refresco. Tava bom demais. Mas tudo tem seu preço, né? Muita corrida. Pô, nós chegamos a correr lá em Natal até 20 quilômetros. Fazer corrida de manhã de 20 quilômetros, 18 quilômetros. Corrida grande distância, entendeu? Mas é o preço, né? E detalhe, não era esses tênis macios que tem, não era aquele bamba que não tem amortecedor, não tem nada, entendeu? Aquele calção de mescla que assava as pernas todas, você ficava todo assado. Mas são os ossos do ofício, né? Quem não passou dificuldade, mas está aí. Graças a Deus, isso daí não me derrotou, não. Isso serviu para me deixar mais forte. Verdade. Né? E antigamente o recrutamento era nas regionais, né? Hoje em dia nós temos 2 centros, sim. Brasília e Rio de Janeiro. Antes Sim. era, cada regionais tinha ali seu recrutamento. Tinha. Teu pessoal do Nordeste inteiro ali, né? Natal atendia o pessoal de Fortaleza, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. E até gente da Bahia também, Maceió, Sergipe. Aquele lado todo do 3º distrito, a área do 3º distrito naval, Natal atendia.
Belém já é o pessoal do 4º distrito. Belém, Santarém, aquela cidade lá. Mas, para você ter uma ideia, quando eu me formei, o navio Barroso Pereira, ele veio trazendo gente a partir de Belém, uma turma de uns 80, sei lá quantos, de Belém, depois pegou nosso pessoal de Natal, juntou com o pessoal da Bahia, entregou aqui no Rio de Janeiro para tudo que é batalhão. Caraca. Na marca. Muita gente, muita gente. Era assim. O navio vinha recolhendo. Naquela época a gente não ganhava dinheiro de movimentação, não ganhava nada não. Então hoje em dia estão... Hoje em dia melhorou. Melhorou. Naquele tempo não era tão bom quanto agora não. Mas agora tem... O senhor falou que aprendeu a nadar ali próximo dos testes físicos. E durante o curso teve muita instrução de natação? Como é que Não. foi? Naquela época, em Natal, no meu recrutamento, teve poucas instruções de natação e meu teste final também foi muita dificuldade. Quando eu terminei o teste final, eu estava tonto, parecia que eu tinha tomado cachaça. Tava, aquele nado brabo, nado de rio, né? Aham. E aí, nadei muito, mas consegui, graças a Deus. Graças a Deus. E depois, pior foi quando eu cheguei no toneleiro, que eu fui logo direto para o estágio de operações especiais, chamado de Comanfinho. Que isso, De cara, direto. Uma semana lá, o cara diz, ó, prepara para ir pro Comanfinho, mês de agosto. E aí, sabe o TT, né? Sei. Tático lá, cruel. Muito caldo. Eu lembro lá, Rabicó, tá me devendo, hein, Rabicó? Referência. Barrinho. Pessoal, vocês me deram muito caldo, mas muito obrigado. Serviu para me aperfeiçoar. Seu saldo de recrutamento, formou, foi direto Foi pro Direto pro toneleiro, direto pro Comanfinho. Pá. E no mês de setembro, logo a Dragão. Desembarque de helicóptero. Isso. Na Bahia. Foi logo assim. Comigo não teve aquele... né? Não teve aquela colher de chá, não. Foi 1, 2, 3, continua. E no PES, como é que foi? Porque o senhor tinha dificuldade de natação, né? Sim. No treino Rapaz, como tomei é que muito caldo, sofri muito. Mas eu era bom em outras coisas. Era bom, eu tinha um certo preparo físico. Então eu transportava a mochila com mais tranquilidade, corria bem, era bom de orientação. Então, nessas partes aí, armamento eu sempre fui bom. Porque a minha intimidade com armamento, além de eu ter espingarda, ser caçador quando era adolescente, eu tinha um tio que era armeiro, Assis Antero. O cara consertava tudo, de máquina de costura a arma, ele consertava tudo. Nunca fez curso de nada, mas ele consertava tudo. Autodidata. Tem gente que é assim. E era ferreiro, fazia ferramenta, tudo. Então eu herdei esse talento dele e eu observava como ele consertava as espingardas, revólveres, mecanismo todo. Quando eu cheguei na Marinha, tive aquelas aulas que a gente tem de desmontagem e tal, mas a minha ida para o curso de armeiro, por exemplo, foi que eu estava mexendo lá no paiol, num rifle de uma autoridade, uma arma particular, e aí o comandante perguntou, vem cá, o que é que você está fazendo aí? Eu digo, não, eu estou ajudando aqui o paioleiro. Você sabe mexer? Eu digo, não, eu já ajudei meu tio quando era civil. Ele disse, então você vai para o curso de armeiro. Aí me mandou para o curso de armeiro. E nesse curso eu fui o primeiro lugar. Caralho, Graças a Deus, olha. fui o primeiro lugar do curso de armeiro da Marinha de 1990. Teu tio aí é um pão de influência aí, Entendeu? ó. Salve aí, ó. Entendeu? Exatamente. Então, gente, e como eu disse para vocês no início, a minha dificuldade na natação, depois do Comanfinho, eu fiquei como residente, aí chama de Mexilhão. Mexilhão, né? Mexilhão. Eu era residente, eu morava a bordo. E aí eu ficava, finais de semana, na piscina nadando, final do expediente nadando, naquele tanque tático lá. Eu sei que fazia aquele treinamento com a pedra embaixo d'água, né? Tem pra ficar com a apneia. Isso. Pega uma pedra e sai Transportar. andando no piso do tanque tático, né? Uhum. Nado peito, Lateral. tudo que tem direito. Eu treinei muito. Pra você ter uma ideia, eu superei essa minha deficiência de natação, que no Comanf de 89, o melhor tempo de natação é o meu. Caraca, que maneiro. É o meu. Desminta quem puder. Tá lá escrito, hein? 80 voltas
45 minutos, 2.000 na piscina, em 45 minutos nado peito. Pra quem não sabia nadar, cara, Porra, isso aí é uma vitória. É real. 2.000. 2.000 na piscina em 45 minutos. Nado peito. Então, eu agradeço a Deus, né? Mas foi muito esforço, né? E a minha outra deficiência de matemática, eu consegui vencer estudando para a prova de sargento. Já tinha feito 4 ou 5 provas para sargento, não passava. Aí, disse, não, ou eu passo ou eu vou de baixa. Eu não quero ficar como cabo. Não é porque ser cabo é ruim ou desmerecendo, não, porque eu conheço cabos inteligentíssimos. Mas é porque eu precisava dar uma qualidade de vida melhor para minha família. Eu já era casado, já tinha filho. E também tinha a questão do engajamento. Então, passar para sargento para mim... Se profissionalizava, né? Porque os cursos também... e tinha curso... Por exemplo, o curso de guerra na selva não podia ir cabo. Curso de precursor não podia ir cabo. Se eu quisesse fazer esses cursos, eu teria que ser sargento. Mestre de salto tinha que ser sargento. Então eu digo, não, eu tenho que ser sargento. E aí eu peguei, tirei um mês de férias, que eu devia ir para o Nordeste visitar meus pais, mas eu digo, não, eu tenho que passar nessa prova. Fiquei estudando com meus amigos Eloy, Edson, um abração para vocês, me ajudaram muito. Nós fizemos um grupo de estudo. Do grupo de estudo, de 3 ou foi 4... Só eu passei. E aí ficou aquele misto de felicidade e tristeza, né? Porque eu queria que os outros passassem também. E aí eu me comprometi com eles para dar aula para eles. Então eu estava cursando no CIASC e dando aula para eles. No outro ano eles foram também. Boa, tá vendo aí? Muito bom. É isso, é sempre um ajudando o outro aí. É assim que a gente cresce, cara. Dando que você recebe também, né, cara? Verdade. Ó, nós montamos um curso em Campo Grande que de 13 alunos, 8 passaram. Pô, na marca aí, tá vendo? Índice de aprovação. O Gleidson não teve aqui? Gleidson? Aham. Então, o Gleidson foi meu aluno. Caraca, salve, maneiro. Glitz. Um salve. Diferença aí. Verdade. Aí o senhor tava falando da área ali do... Dragão, né? Não. Já foi direto, saiu do Saiu do Opest. Opest, foi direto pra Dragão. Hã? Saiu do Opest, foi direto pra Operação Dragão, não é isso? Sim. E aí, como é que foi? A primeira missão real ali de... Como operador, como é que como foi? operador especial. Olha, mais passageiro de patrulha. Porque eu não era comanfo, não era nada. Tinha terminado o recrutamento, tinha terminado o comanfinho. E... Não, tinha acabado o Opest, mas ainda sem experiência de operar ainda. Não tinha. Não tinha operado ainda. Então, por exemplo, nós ficamos lá, eu me lembro, foi em Baía de Cabralha, lá em Porto Seguro. Nós ficamos lá controlando vias. Então, o meu serviço de operações especiais lá era ficar com binóculo, observando comboio, montando emboscada. Você tava na Recon? Não, era a primeira companhia. A Operação Dragão, o comandante da minha companhia era o capitão Ribeiro Afonso. Um abraço, comandante Ribeiro Afonso. E naquela época, como eu disse para você, eu não tinha experiência. E fui mais como um passageiro de patrulha, cumprindo ordens. Então tinha que fazer caminhada, tinha que transportar o armamento, tinha que preparar a emboscada, mas eu só cumpria ordens, eu não sabia nada de tática, de nada. Entendeu? Mas eu era um bom cumpridor de ordens, é tanto que quando eu terminei a Dragão, o então Tenente Heleno, tá? Hoje comandante Heleno, um abraço, que Deus abençoe. Elogiou, disse, boy, você tem futuro. Você ficou dias acordado aí, vigiando a rodovia, pô, na marca, padrão, recebi elogio, entendeu? Eu sempre fui um cumpridor de ordens, sempre fui um cara obediente. Eu não sou, assim, favorável ao cara rebarbado. Dos meus grandes heróis no toneleiro, eu aponto o Cabo Bonotto, o Sargento Bonotto agora. Referência. Porque foi o cara mais disciplinado que eu já vi. Bicho brabo, forte,
trabalhador, a gente pegava na enxada lá, cabo, eu e ele, trabalhando lá no toneleiro, capinando mato, brabeza. Eu fui a sargento e ele continuou cabo. Fiz uma missão com ele na Serra de Madureira, atravessamos dali da Torre de Madureira até Mesquita, por cima da serra. Caraca. De Campo Grande a Mesquita, a pé, dentro da Serra de Madureira, dentro do mato. Num dia. E Bonotto estava ali. Sargento, vamos? O que é que o senhor manda? Ali. Pô, aquilo ali me trouxe admiração. Porque um cara, pô, antigão sendo manobrado por um boy, entendeu? Então, pô, quando eu cheguei no toneleiro, ele já era cabo. O Bonotto já era cabo. E eu fui a cabo, depois fui a sargento. E ele foi pra missão junto comigo e nunca recusou nada. Pô. Então, pra mim um espelho, entendeu? O militar, ele não pode ser um cara, enquanto ele tá na ativa, ele não pode ser um cara muito quizumbeiro, não. Ele tem que cumprir ordem, pô. Tem que cumprir ordem. Ordens absurdas não se cumprem. Você sabe que alguma coisa vai causar prejuízo, vai morrer alguém? Não. Mas nós, militares, temos que cumprir ordem. Pô, Bonotto, meu irmão, um abração pra você, cara. Você, tá? Tem o meu respeito. Grande referência aí do Na marca, toneleiro, referência. Bonotto. E ali eu pude conviver no toneleiro nos primeiros anos com Rabicó, Lopes, Feinho, não sei se vocês chegaram a conhecer. O Subnício falou sobre esse Lopes, camarada. Um abração, Lopes. Bueno Um abração, também, o senhor filho. trabalhou com o Bueno também? Bueno, Oportunidade. trabalhei. Mas já o Bueno era excelente profissional. Só que ele era uma pessoa difícil de se lidar. Me perdoe quem achar o contrário. Mas eu nunca tive problema com o Bueno, não. Porque eu também nunca bati de frente com ele. Camarada. Né? Ter de frente já é. Mas ali, terminando ali, o senhor falou que fez essa missão com o Cabo Bonotto aí, da Madureira até Mesquita. Não, de Campo Grande? De Campo Grande, ali na Torre do Mendanha, até Mesquita. Andou por cima de toda a Sabe onde é um lugar chamado Coreia, Mesquita? É uma comunidade. Nós saímos lá na Coreia. Caramba. Cara. Mas a gente tava bem, a gente tava de HK e pistola, cada um. E quantos na equipe aí? Pra... 3. 3? Que isso, menos 3. que um Ecanf. Mas se não fosse emboscada, a gente se safava. Mas tu viu qual era antigamente, como é Pô, que na era o marra, pessoal. na marra. Dali, estamos falando aí do ano já de 87, Não. 86. No, 86 o senhor entrou. Sim, sim. Aí 87 se formou ali e foi pro toneleiro. 87. Essa ele já era Ah, o senhor já era sim, sargento. essa história aqui é quando eu era sargento, né? Sim. Vamos voltar do início. Então, no início, eu formei em Natal, vim para o Rio de Janeiro logo ao término do curso, ingressei no estágio de operações especiais, depois fiz a Dragão logo de cara. No ano seguinte, em 85, em 84 para 85, eu não tive férias. Essas férias eu vim receber agora, depois que eu estava na reserva. Não tirei férias. E em 85 eu fiz uma viagem de apoio logístico até Manaus. Eu fui, embarcamos no navio aqui, no navio Soares Dutra, por 3 meses. Viajei daqui do Rio de Janeiro, passando pelos portos Espírito Santo, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, Belém e até Manaus. E voltamos tudo fazendo faxina, tá? Não foi passeando, não. Foi entregando mantimentos, entregando... Tá fazendo ação humanitária? Fazendo logística. Logística. Apolog, pô, tem até hoje, pô. Apoio logística, Viagem muito boa, que foi... Nessa viagem foi quando eu recebi a notícia que eu já tinha passado na prova de cabo. Que maneiro. Pô, maneiro. No meio da viagem, poxa, tive o privilégio lá de atravessar a linha do Equador, né? Quando a gente faz essa viagem, passa pela linha do Equador. Então, foi uma experiência muito boa, tá? Essa viagem. Eu visitei meus pais 2 vezes, na ida e na volta.
Aí em 85, quando eu voltei dessa viagem e tal, acho que eu fiz um desfile em São Paulo, 7 de setembro. Quando foi em 86, eu fui cursar. Para Qual a especialidade? Especialidade. Infantaria. Aí, Excelente, excelente. Infantaria. Das armas da rainha. Então, Infante. como na infantaria, eu era para ser, se não o primeiro lugar, eu deveria ficar no máximo em terceiro lugar. O que aconteceu? Diminuíram o meu conceito e eu, que tinha as notas nas cabeças, fui para 11º lugar. Até o 10º lugar foi com o sargento direto. Oxe. Caraca, mano. Eu fui o 11º, não fui. Barcelos, que foi o 10º, foi cursar para sargento por merecimento, né? Por cada nota. Mas se não tivessem mexido no meu conceito, eu era conceito 5 o tempo todo no toneleiro. No curso de cabo, baixaram meu conceito. Eu quero acreditar que eu não fui um bom aluno, mas é complicado. E aí eu não fui cursar. Aí pronto. Também eu não tinha o 2º grau, naquela época, no nível médio, faltava o 3º ano. Depois eu terminei, e foi quando eu disse para vocês, estudei um mês inteiro, e aquela matemática que de fato eu não sabia, comecei por conjunto dos números naturais. Aí fui estudando funções sobre ejetora, injetora, bijetora, função linear, função afim, função exponencial, função exponencial, logaritmo, aí geometria plana, geometria analítica, Geometria espacial, tudo. Geometria espacial, tudo tem direito. Aquela tabela de seno, cosseno, tangente, cotangente, eu decorei aquilo tudo. Problemas de trigonometria eu resolvi em 30 segundos. Então você que tem problema, você não é burro, você precisa de uma oportunidade, você precisa acreditar que pode. Eu sou testemunha que querer é poder. Querer é poder. Então, eu não tenho. Se eu tivesse que fazer engenharia hoje, eu faria. Prova para engenharia, eu faria. Basta estudar. Basta tão somente estudar. Entendeu? Não tem mistério. Então, meu obstáculo que eu tinha lá, de não saber nadar, venci. Fui o primeiro lugar de natação do Comanf. Meu objetivo de passar de vencer a matemática, venci. Pronto. Então, meu próximo obstáculo a ser vencido é falar uns 2 idiomas, que eu ainda não falo nada. Apesar de ter passado na prova de espanhol para ir para o adido naval do Paraguai. Passei na prova de espanhol da diretoria de ensino. Diga-se de passagem, foi a melhor nota do CIAMPA, hein? Aí dali o senhor saiu do curso de cabo, voltou pro batalhão toneleiro ou foi para outra unidade? Voltei pro toneleiro. Voltou, conseguiu Voltei voltar. pro toneleiro. Aí... Quando eu cheguei no toneleiro, tinha começado o GER. A 2ª companhia, antigamente já era na 2ª, saiu. Começou o grupo especial de retomada e resgate. Ixi, Lá quem estava na época era o comandante, não era capitão Luiz Cordeiro e capitão Batista, capitão Velame eu acho que teve um tempo lá, né, nessa época estava também. E começou o GER. Ali foi quando chegaram os armamentos, porque início começou com parafal normal, tudo. Depois chegaram aquelas armas HK MP5 SD6, MP5 K4, Park Rail, o Morteiro Comando, aquelas armas todas chegaram, né? Aí eu fui pro GER sem ser Comanf. Porque eu já tinha uma vivência de toneleiro. Já tinha uma vivência. Aí eu fui pro GER. Aí houve a oportunidade de curso paraquedista. Eu fui lá, PQD. Formei PQD. Aí no ano de 87, eu me casei. Aí em 88, 87 eu me casei, em 88 eu fiz o PQD. Aí em 89... Eu vi a oportunidade. O meu
comandante de companhia, acho que era o Capitão Batista. Comandante Batista, um abraço, que Deus o abençoe. Falou assim pra mim: Negão, se tu não fizer o Comanf, tu não enganja não, tá? Falou isso. Se você não fizer o Comanf, tem que fazer o Comanf. Aí eu fui por ordem. Eu digo, vou cumprir ordem. Eu sempre fui um cara cumpridor de ordem. Fui lá, passei a primeira semana, vi uma porrada de gente saindo. Normal, né? E eu fiquei, Normal. Segunda semana, mais um montão saindo. E eu lá. Eu digo, sabe que o negócio tem chance? Acho que dá. Acho que dá. Nessa época eu já estava bom de natação já. Já tinha vencido esse obstáculo. Estão deixando sonhar. Deixando sonhar. E detalhe, graças a Deus eu contava com a simpatia, rapaz. Os instrutores gostavam de mim. Mas na pista de luta não teve isso, não. A porrada comeu, meu. Apanhei muito. Eu não fui herói, não, tá? Pô, passei naquilo ali e saí moído. Mas graças a Deus não quebrei nem um dedo. Teve gente lá que saiu com o braço enfaixado, cabeça enfaixada, saiu quebrado. Eu sei que entrei num daqueles eventos lá com 8 faixas pretas da Gama Filho. Cara. Achando que o negócio foi estreito, meu amigo. Apanhei muito, mas consegui passar. Mas eles viram que se quebrou, né? Porque é o seguinte, na verdade, a visão que eu tenho do Comanf, que eu fui instrutor umas 2 ou 3 vezes, os 3 cursos que eu fui instrutor, 91, 94, 95. Peguei um pouquinho de 93 também. O Comanf é assim, a visão que eu tenho do Comanf, me perdoem meus amigos caveiras se eu estiver errado. Eu penso que ninguém faz um Comanf. O Comanf já existe em você. É como se fosse uma pedra bruta. O curso é apenas o escultor talhando lá, formando, tirando as arestas. Mas já existe ali. É como uma pedra. Você pega uma pedra, aquela pedra ali tem uma escultura linda, mas ela vai sofrer os impactos do processo, né? O pessoal da maçonaria chama malheta e cinzel, né? Bate. A batida do martelo e da talhadeira, né? Então, mas cada um já nasce com uma. Aqueles que acreditam e vão até o final do processo, conseguem. Tem outros que tem... Cara, quantos caras eu vi bons, que tinha tudo. Mas eu vejo também que é espiritual. Você tem que ter um espírito de guerreiro. Não é um músculo de guerreiro, não. É o espírito, a mente de guerreiro. Entendeu? O cara malhado, vi muito cara malhado pedir para desistir. Em vários cursos, enquanto eu fiquei lá. Fiquei 10 anos no Torneireiro. E muitos caras maromba pedindo para desistir. É mente. Primeira coisa, tem que estar com a mente, tem que ter essa perseverança, essa fé. Senão não consegue. Tá? Mas aí, então, eu fiz, o primeiro curso foi o PQD, que, poxa, naquela época a gente fazia o pré-básico na Reconanf em São Gonçalo, 30 dias lá, depois fazia mais 30 dias na brigada. Era tradição. Nós sempre chegamos em primeiro lugar, na primeira fileira da corrida. Corridão com a EB. A testa que chegava lá no portão, no final era de fuzileiro. E eu tava lá, junto com eles. Entendeu? Graças a Deus, PQD nós fizemos em 88. Eu não cheguei a computar as 20 cotas, não. Eu só cheguei a computar 16 cotas. Não cheguei a fazer 20 e 20, não. Depois eu tive problemas de audição e não pude mais saltar. Mas fiz só 40 saltos gancho e parece que 42 livre. Tá? Não sou um apaixonado pelo salto de paraquedas. Cumpri todas as missões, saltei noturno, saltei no mar, armado e equipado. Cumpri tudo. Mas hoje eu não me sinto atraído
para procurar um clube e ficar... Saltando. Não tem essa emoção. Só não. cumpriu o que tinha que cumprir com a atividade. Dos tipos de salto que o Infiltração, senhor fez ali durante a carreira, qual foi assim o mais diferente, o mais peculiar de todos? Olha, tem um salto que eu fiz que me chamou muita atenção devido ao momento. Em 92, eu ainda era cabo, eu fui pro enterro da minha irmã lá na Paraíba, que ela faleceu de um acidente de automóvel. Quando eu cheguei em casa, o mensageiro disse, olha, o comandante disse que você tá na Dragão, tá na missão. Não sei se era uma Dragão ou se era uma OFEX. Eu acho que era uma Dragão. Você tá na missão para assaltar armada equipada à noite, lá no Espírito Santo. Acho que é naquela área de Cachoeiro de Itapemirim, por ali, no lugar daquele lá. Eu sei, meu irmão. Eu falei, poxa, tô vindo do luto da minha irmã. Não, o comandante disse que você vai. Tentei sair, não vou. Eu sempre fui um cumpridor de ordens. Eu sempre fui um cara na marca. Conceito 5 a vida toda. Não era porque eu puxava saco de ninguém não, ficava babando ninguém não. Eu era cumpridor de ordem, trabalhador. Eu sempre fui um cara trabalhador. E aí, fui pra missão. Cara, quando abriu aquela... Acho que foi a rampa que abriu do Hércules. Pá, salto gancho. Armado, a mochilona. Porra. Camarada. Lançaram a gente num lugar de criação de gado. Foi um tal de nego cair em cima das vacas. E parece que tinha tido uma queimada no chão. Pô, o camuflado ficou todo preto de cinza, de tirna de carvão. Pois é. E foi um salto assim, mexeu comigo, por quê? Porque eu estava num estado emocional abalado, porque eu estava vindo do sepultamento da minha irmã, uma jovem de 20 anos, 22 anos. E então mexeu um pouco comigo. Outro salto interessante foi um salto que eu fiz na água lá em Angra dos Reis. E a gente saiu daqui e lançaram a gente na água lá. Foi uma novidade para mim aquilo ali, né? Salto massa d'água não era tão frequente naquela época ou não? Hã? Salto massa d'água na água que você fez? Pois é, não. Eu tô dizendo assim, quando eu fiz esse primeiro salto, para mim foi uma novidade, né? Então, ficou na mente, né? Que foi uma experiência nova, né? Porque você fica assim, caramba, será que eu vou... Será que vai dar tempo? Será de que tirar, desequipar na água e tal? Será que eu não vou me enrolar nos tirantes? A minha preocupação é essa também, né? De saltador pousar na água, né? E se desvencilhar do paraquedas no tempo adequado. No tempo certo, Dependendo ali, o paraquedista pode cair, se prender no paraquedas, ou não conseguir se emergir e ficar na roça. É uma dificuldade. E também eu tive uma experiência, até fiz o curso de dobragem lá na Baiuca, um curso expedito que teve lá, estava precisando de dobrador, aprendi a dobrar o paraquedas T10, se não me engano foi o T10. T10 de semiautomático. E depois eu fui tirado para outro setor e não fiquei na Baiuca não. Mas eu comecei o curso de dobrador também. E no curso do senhor, teve alguma experiência ali que o senhor gostaria de relatar aí? Algum acontecimento? De quê? Durante o curso do Sescomanf. Do Sescomanf. Do Sescomanf, o meu Sescomanf foi diferenciado. Tivemos muitas baixas, tá? Eu não me vanglorio com isso, porque eu acho que o curso bom é aquele que consegue ter um maior aproveitamento. Um maior aproveitamento não quer também dizer que formou mais gente, mas é que não quebrou tanta gente, que não morreram pessoas, que os alunos se formaram, são pessoas capacitadas, tá? Então, quanto à capacidade, eu não tenho o que reclamar, não. Mas quanto a essa parte de perdas, se eu não me engano, eu vi um cara ser desligado por clavícula quebrada, outro por malar afundado na pista de luta. Teve um caso que eu participei do cara que tomou um tiro de 12 na perna. Esse eu vi. E isso aí eu quero fazer um parêntese.
às vezes a gente, numa experiência, a gente pensa que vai ser reprovado, né? Por exemplo, eu fiz um estágio no hospital aqui fora, tratei de um cara ferido durante o curso. O cara estava ferido com vários impactos. Eu fiz lá os curativos nele, tiro no hospital público desse, que a gente faz, o aluno passava lá para fazer estágio. Uhum. E aí, não senti nada. Quando eu fui tratar de um cara que estava com semi-amputação das falanges dos dedos, uma virada de carro, eu comecei a olhar para aqueles ligamentos, aquele negócio todo. Daqui a pouco veio um suor frio assim, comecei a passar mal. Aí eu fiquei meio tonto assim, entreguei o material e falei pro enfermeiro Eliésio: Eliésio, um abração, irmão. Vou desistir, instrutor. Ele disse: por quê? Eu digo: porque eu comecei a suar aqui e eu sei que no combate, na hora que pegar, eu não vou ser um bom comandante. Ele disse: que é isso, rapaz? Você não tem costume de lidar com isso, mas você vai superar isso, cara. Não desista, não. Aí eu falei: tá bom. Terminei de fazer lá o tratamento, ajudar o médico a suturar e tal. Beleza. Cara, dias depois nós fomos para Manaus. Chegando lá, fomos fazer a parte de sobrevivência na selva. Aí a equipe recebe, naquela época recebia, né, uma espingarda M1, daquela de um tiro só, né, cano singular, 3 cartuchos, 5 palitos de fósforo, né, para ficar lá uma semana, sei lá, vários dias lá, se safar. Eu sei que nós conseguimos acender o fogo, colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Aí, cada um ia caçar um tempo. Eu fui caçar uns macacos lá, dei até um tiro num macaco daqueles, mas não consegui pegar. E aí, deixei a espingarda lá, o outro cara foi caçar também, o outro aluno. Aí ele botou um cartucho lá, foi caçar. Quando ele voltou, ele esqueceu a espingarda com o cão. A retaguarda. Retaguarda. Cara. E aí ele foi manusear, pô! Disparou na perna. Acidente, cara. Imagina só, Rio Preto da Eva, 89 pra cá, tem quantos anos, hein? Pô, muitos anos. Tem 30. Estamos falando aí de 34 anos. Pois é. Pois é. Imagina só a região de Rio Preto da Eva 34 anos atrás. Há mais de 30 anos atrás, né? Mata, meu irmão. E tinha que levar de embarcação até Manaus o cara, socorrer. Primeiro socorro. Cara, eu era o cara para fazer o contato rádio. Falando e nada. Quando fui ver, eu não tava apertando o combinado, nervoso, né? Pô, fiz o contato rádio para chamar o pessoal, né? Chamei, pô, você fica nervoso. O outro cara, para dar um tiro de fuzil, gastou quase o carregador todo. Porque a situação real é outra coisa. Você vê o seu campanha lá, vazando sangue, porra, pedaço de osso misturado com pedaço de carne, sangue pra caramba, vazando tudo, cara, e o cara morrendo, ficando branco ali, você... Cara, torniquete. Quem fez o torniquete? Eu, o Fialho, os outros caras lá que estavam lá, fizemos torniquete na perna do cara e, porra, não teve essa de passar mal não, cara. Na hora do pega pra capar, você na vontade de salvar o campanha, entendeu? Quer nem saber. Quer ajudar. Quer nem saber. Mete a mão lá, não tinha esse negócio de luva não. Na mão mesmo, um pedaço de sangue com carne ali. Torniquete. Pô. Cara, a minha sorte, eu digo pra você, eu nunca fui um cara preguiçoso. A minha sorte, mandaram abrir do local onde a gente fez o abrigo, temporário lá, pra água, mandaram fazer uma trilha. Ah, faz uma trilha pra água. Eu fiz quase com estrada. Eu abri uma braça. Abri aquele... Foi a minha sorte, cara. E para levar esse cara sangrando
a equipe para chegar na água. Levamos lá. Sorte, tínhamos um médico lá, excelente. É o melhor médico operacional que eu já vi. Doutor Danton. Um abraço, doutor Danton. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tá? Parabéns, aquele salvamento lá, top. Aí, tinha outros instrutores. Acho que o Bonotto estava nessa embarcação também de salvamento lá. Bernardinho, não sei lá, os caras lá. Não me lembro bem, não. Sei que o doutor Danton tava. Pegaram o cara e levaram para Manaus. 4 horas, ou foi 4 horas e meia de voadeira. Chegou lá, o cara já tava branco igual um papel, irmão. Fazer transfusão de sangue, fazer um monte de coisa. O cara perdeu muito sangue. Quase que morreu por choque hipovolêmico. Tava perdendo muito sangue, quase tinha que repor ali. Quase morreu, campanha. Aí foi reformado. E o que acontece? Outro caso, no curso Comanf também, foi a morte dos camaradas lá em Cabo Frio. Foi o seguinte, nós fizemos tudo que marca, tá? O encarregado do curso fez tudo que tinha que fazer. Fez um treinamento na Lagoa de Araruama primeiro, ali em frente à residência dos oficiais de São Pedro da Aldeia. Jogou a gente lá de helicóptero pra gente pegar a embarcação e chegar na praia. Essa era a missão. Ele chama de Helocasting. Lançamento de tropa na água, né? Para aeronave. No ensaio, na lagoa, com aquela marolinha, no claro, maravilha, né? De dia é uma coisa. Só que a prática, meu amigo, na missão do aluno, a gente foi lançado no mar de Cabo Frio, ali perto da estação radiogonométrica de Campos Novos, né? Cerca de 2 quilômetros, né, da praia. A minha equipe foi a primeira a ser lançada. A minha equipe tinha o 03, que era o tenente Damasceno, e o restante era cabo. Acho que não tinha nenhum sargento, não. Tudo era cabo. E éramos 8. E a outra equipe, 9. A outra equipe foi lançada depois 9. A minha equipe foi lançada na água, já estava o sol já estava se pondo, né? E aí, quando caímos na água, quem disse que nós conseguimos pegar a embarcação? Por quê? Não foi calculado isso. Penso eu hoje, se eu fosse fazer uma operação daquela, eu colocaria um cabo guia. Mas, naquela época, né? Outros tempos, né? Então, o rotor principal da aeronave, eu acho que era um HS, que funcionou como se fosse um SH-3 Delta. Ele um helicóptero grandão que tem ali em frente, em São Pedro da Aldeia, tinha logo na entrada, né? Disso, né? Daquela. Se eu não me engano, foi aquela. Não sei dizer se foi aquela não, mas era uma daquela. Sei que nós fomos lançados na água, não conseguimos pegar a embarcação. E eu era o cara para pegar a embarcação. Fui lá nadando, deixei meu fuzil com um fialho, fui só com a mochila, rapidinho, mas não consegui, porque... O mar tava batendo, arrebentação. Pô, o mar tava meio diferenciado, viu? E mais as marolas criadas pela embarcação, né? Pela aeronave, né? Tava pairando ali, né? Porra. A embarcação foi embora. Aí voltamos, ficamos sem embarcação. Aí, eu não sei se foi eu ou se foi o 03, foi algum lá, deu a ideia, vamos nos amarrar. Vamos amarrar. Todo mundo com mochila, equipado, armamento, tudo. Pegamos cabo solteiro, amarramos uns aos outros. Começou a fazer ligação. Amarramos, passamos um cabo solteiro meu no dedo, no mosquetão, todo mundo amarrado. Pra ninguém dispersar, porque já tava escurecendo. E o mar batendo. E o mar batendo, cara. E a gente tinha que ficar junto. Então, se você tá em grupo, tenta ficar junto, não se separa. O erro de separar é terrível. A outra equipe separou.
tá? Teve perda na outra equipe, na nossa não teve. Ficamos juntos. Aí, e o camuflado na água, você não vê. A aeronave sobrevoou, para ver se a gente... Eles ficaram no local um tempo, sobrevoando, para ver se a gente tava cumprindo, né? E aí, moral da história. A aeronave deu outro voo por cima. Quando a aeronave já ia embora, nós tivemos a ideia, vamos atirar na aeronave, com festim. Botamos o fuzil no automático e tá. Foi quando a aeronave viu a gente. Aí viu que a gente tava na onça, tava no sufoco. E aí começou o resgate. Meus irmãos, coisa ruim é ser resgatado por aquele guincho. Como é o nome? É tipo uma boia que bota, né? É. Basicamente, é que bota aqui uma gola. argola. É o colete que bota. Você bota a mão ali, mas quem disse que a mochila já cheia d'água, pesava muito, cara, pesava muito. Entrei aqui, pô, saiu logo, fiquei logo pela mão aqui. Aí, aquilo primeiro ele puxa você do meio do grupo. Puxa você, pra depois puxar pra cima, né? Uhum. Rapaz, aquilo pra mim foi uma eternidade. Aquilo ali durou 2 minutos, mas pra mim era uma eternidade. E todo o meu peso, com a mochila cheia d'água, que isso? fuzil, tudo pendurado ali, parecia uma eternidade, mas vamos lá. Fomos Cadê resgatados. que solta? Fomos resgatados. Não solta, não. Não soltei, não. Ninguém soltou. Porque soltar fica difícil. Já era. É barro. E aí, fomos resgatados e quando chegamos em terra, mandaram a gente cumprir a pé. Andar a pé de São Pedro da Aldeia a Campos Novos. Isso nós tínhamos de 8 horas da noite até meia-noite. São 25 quilômetros, se eu não me engano. A pernadinha é maneira. Armado, equipado, todo molhado, com fome. Perdeu a embarcação, então a equipe, tem que cumprir. Tem que cumprir por terra. Cumprir a missão. E nisso a segunda equipe, que ficou na água, né? Se dividiu. 3 e 3. Chegou 3 em terra, depois chegou mais 3 e 3 ficaram na água. Dos 3 ficaram na água, tinha o segundo tempo da natação, que era o Arlington, cara bom de natação, bom de água. Ficou em segundo lugar comigo lá na prova final. O Arlington, tinha o Lima, que era razoável, não era lá top, mas o cara que nadou 2 km não é fraco, né? Não é fraco. Mas ele não tinha a mesma velocidade dos outros. E o Freitas também não tinha também essa velocidade toda. Mas, escuta o restante da história. Meus irmãos, o primeiro, o Arlington disse, eu vou naquela ilha buscar a ajuda do pescador. Fica vocês dois aí. Esse que era bom. O que era bom. O que era bom. Não voltou mais. Não voltou mais. E ficaram os dois lá. Lima e o Freitas. Quando foi de manhã, segundo o relato das pessoas que eu não estava lá, o Lima começou a passar mal, teve um choque térmico, né? Uhum. E aí perdeu os sentidos e afundou. Não conseguiu mais ficar. E aí ficou sozinho o Freitas. O Freitas, que era o aluno, acho que era 24, se eu não me engano. Não, 22. 22. O 22 ficou na água de 18 horas até 10 horas da manhã do outro dia, meu irmão. Caralho. Segundo me falaram, ele pegou uma corrente marinha, porque lá nós estávamos numa área que tinha corrente marinha que ia para Malvina. Procuraram a noite toda. A Marinha botou várias aeronaves procurando a gente, lá, procurando os caras lá. E não conseguiram achar. De manhã, um piloto, que eu não sei o nome, muito experiente, observou lá a carta náutica e disse, isso aqui é uma corrente marinha. Pelo tempo, pela velocidade da corrente, o cara está aqui. Segundo ele, eu não sei se foi 120 quilômetros ou se foi 120 milhas. Mas antes de ter sido caraca. Irmão, é longe demais, cara. O cara fez os cálculos, tudo certinho lá, o oficial. Ele tá aqui. Foi lá e tava. Chegou lá, o cara tava com os lábios roxos já. Já tava entrando em choque térmico, né?
E aí, irmão, foi uma coisa marcante, né? Uma coisa marcante no curso. Então, essas perdas que aconteceram no curso, de gente quebrando clavícula, afundando malar, gente... Infelizmente, isso é 2 fatalidades, né? Tirando essas fatalidades, eu acho que o meu curso foi muito bom, excelente. É tanto que os profissionais que se formaram, até hoje, são pessoas renomadas. O Clevinho, é bom se trazer o Clevinho aqui também. Não, salve pro Subfialho também, que tive o prazer de ser instruído pelo ele no Ciampa lá. Salve Subfialho, referência pra gente. Fialho, Clévio, são do meu curso. O Freitas mesmo, pra ele mesmo contar a versão dele. Entendeu? E como que depois disso ele continua? Como é que foi? Terminou a missão? Como é que foi? Não, aí que acontece. Mas tava pra morte. O curso ali depois deu dele um baque ali, né? Porque ele ficou, Não, mas o que acontece? Isso aconteceu, faltava mais ou menos 15 dias para terminar o Comanf. Dali, a gente saiu para Itatiaia e para marcha de aprisionamento. Fui lá naquela caverna, lá em Bocaina. Na época era lá em Bocaina, na caverna que tinha lá. Charlie. Então, o meu curso foi marcante, cara. Marcante. Eu tenho saudade dos meus camaradas, mas eles não querem vir aqui pro Rio passear, né? Vamos reunir essa rapaziada aí pra gente conversar, contar a história. Queria fazer uma pergunta, Su. Como é que ficou ali o psicológico dos alunos, né? Pô, tu perder 2 cangas no turno assim, deve ter sido difícil, né? Como é que ficou? Não, e a gente já porque você não sabia a notícia, E a gente já tinha tido essa baixa em Manaus, né? Do cara que a perna... A perna. Já tinha sido reserva. formado. Tava uma nuvem negra nesse curso aí. Aí do nada depois... A formatura foi muito triste, porque nós terminamos o curso um dia após o enterro. Que isso, puxado. Quando nós chegamos, tinha uma caveirona lá. Assim, tinha uma autoridade lá que cismou de botar uma caveira na entrada lá. Aquilo ali ficou muito sinistro, cara. Porra, muito sinistro. Foi uma cerimônia triste. Foi uma cerimônia muito triste. Os nomes deles estão eternizados até hoje no Salão Nobre do Toneleiro. Se eu acho que o curso. Eu acho que o Tanque Tático e a Alameda do Tanque Tático receberam o nome deles, né? Não sei se é a Alameda Cabo Arlington e Tanque Tático Sargento Lima. O Tanque Tático é Sargento Lima. Então, certo? Tanque Tático. Exatamente. Em homenagem a eles. Então, isso é uma coisa que a gente não esquece, né? Não esquece. Realmente um fato marcante, né? Mais pros alunos ali, bem... Verdade. Pô, perdeu um irmão ali, tá no período do turno todo. E, pô, justamente também o camarada que foi lá pra salvar. Mas eu quero deixar aqui bem claro que a equipe de instrução fez tudo que tinha que fazer. Felizmente. Aconteceu uma fatalidade. No meu entendimento como aluno, eu não tenho que culpar ninguém. Eu sei que a equipe de instrução depois ficou mal. Fica, né? Fica, com certeza. Fica mal, porque tem que prestar contas para as famílias, né? Mas eu digo tranquilamente, a equipe de instrução agiu na marca, excelentes profissionais, são meus amigos até hoje, tá? E, infelizmente, a gente tem que virar a página, né? É isso. Tanto que, após esse acontecimento, melhorou muito a estrutura do curso, ainda mais tempo de segurança para os alunos hoje em dia. Pra você ter uma ideia, em Itatiaia, nós pegamos 9 graus abaixo de zero. Que isso. Caraca, muito frio. Primeira vez, cara, que nós usamos isolante térmico. Primeira vez, acho que era o comandante Sampaio, que era o S4 na época. Não, isolante térmico, tá muito frio. A partir de hoje, toda tropa tem, né? Isolante térmico. Tem nos kits e tal. Tem Tem até um bisurado lá. IBC, já é padrão do equipamento básico de combate, tem que ter o isolante térmico. Primeira vez que nós usamos o isolante térmico foi nessa daí. No Comanf de 89. Cara, 89. Porra. 9 graus abaixo de zero. 9 graus, imagina. Na marcha, foi durante a marcha isso. Foi naquelas missões que a gente faz ali em Itatiaia mesmo, na chegada do abrigo lá. Caraca, puxado.
O curso de comandos anfíbios, ele tem muito disso, né? Dos extremos, né? Você Tem. vai aos extremos de temperatura, de cansaço físico e tudo mais. É um curso de combate por excelência, né? Então, exige ter passado por essas dificuldades aí, porque a gente numa missão real, a gente não tem o real significado, não sabe como é que é o vulto. A gente vai lidar com isso, temperatura alta, sem suprimento, frio, calor, então tem que realmente o combatente passar por isso, né? E hoje em dia, 34 anos depois, aí, o senhor vê essa importância, né? Importância. Detalhe, até aqueles caldos que a gente sofre na piscina lá no tanque tático... Não é de agarra. Não é de agarra. Eu tive uma experiência em 2016. Eu fui à praia com a minha família, com a minha esposa, minha filha e uma prima que estava visitando ali na Praia Grande, em Arraial do Cabo. Tava tudo normal, tudo tranquilo, maravilha. As meninas entraram assim, a minha filha e a minha prima entraram na água, uns 50 metros de distância. A água batia assim na cintura. Aí o que aconteceu? Minha esposa disse, tem cuidado nelas que elas não sabem nadar. Eu digo, mas ela é rasinho. Cara, elas caíram numa vala. Aí daqui a pouco elas estão gritando, eu digo, eles estão de brincadeira comigo, querem que eu... Tô cumprimentando a gente. Quer que eu entre nessa água fria? Vou não. Aí ela disse, eles não estão brincando não, eles estão se afogando. Rapaz, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Era eu que tinha que salvar. Salvar uma pessoa é difícil, imagina duas, né? Meu irmão, eu corri um pouco obeso, né? Um pouco gordinho, acima do peso. Tinha comido uma feijoada naquele dia. Dia 13 de setembro de 2016, não esqueço, nunca tinha comido uma feijoada. E aí, meu irmão, deu aquela corrida assim, era 5 horas da tarde. Aquela corrida para salvar. Quando cheguei lá, já tinha um palmo de língua do lado de fora, cansado já. Fui primeiro salvar minha filha, claro. Camarada, a menina era magrinha, mas eu vou te contar uma coisa, tinha uma força por 2 de nós. Caraca. Desespero, né, cara? Uma pessoa afogada, ela tem uma força descomunal. Ela agarrou comigo e aí eu tive que usar aquilo que a gente aprende no curso, né? Então, quando eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e não tinha ninguém para salvar, tinha que ser eu. Saí correndo, mesmo tinha comido uma feijoada ali, tava com a barriga cheia e foi um desespero. Cheguei lá já cansado. Aí procurei salvar primeiro a minha filha. Mesmo magrinha, se agarrou comigo com a força, fosse um homem. Porque tava se afogando, né? E aí eu tive que usar aquilo que a gente aprende lá, de descer com a pessoa e empurrar com os pés e com as mãos. Se desvencilhar, né? Aí eu me soltei dela, falei, filha, calma, a gente vai sair daqui, calma, vai sair todo mundo daqui. Aí um iluminado lá, rapaz, Deus mandou, minha esposa ficou gritando lá, pedindo ajuda. Aí uma pessoa correu e foi me ajudar. Nadou até lá, tentou levar minha prima, não conseguiu. Aí eu disse, rapaz, vamos sair assim, eu levo a minha filha e tu leva a minha prima. Ele disse, beleza. Aí eu falei pra ela, segura aqui nas minhas costas, que eu vou nadar peito e vamos sair daqui. Aí pronto, fiz o que o curso ensina. Pá. E você conseguiu sair. Saí um pouco pra lateral, né? Quando saí da lateral da vala, botei o pé no chão. Entendeu? Porque no lugar que fica a vala... Tu não vai sair dali. Aí você saiu dali já é raso. Aí levamos a minha prima, desmaiou, levamos ela pro hospital e tal, mas... Então, o que a gente aprende no curso serve pra vida. Verdade. Entendeu? E usou a técnica, se você, quando a pessoa desespero, né, quer nadar pra em direção à praia, quer nadar, mas tá na vala, pô. Tem que sair, pegar uma lateral, isso tudo a gente ensina no curso aí, e salvou, ajudou a salvar sua filha. Exatamente. Possivelmente se eu fosse um paizão, vamos dizer assim, que não tem experiência nenhuma, possivelmente, né, ou então seriam mais 3 vítimas, né, porque muita gente vai tentar salvar desesperador alguém da tua família sem experiência e técnica, acaba sendo mais um aí na estatística. Mas eu vou te contar, o paisano também é positivo, né? Que ele foi lá que é uma experiência marcante. Você olhar para um lado e dizer, sou eu. Não tem mais ninguém para salvar. Sou eu. Tá? Então é bom que a gente cuide do preparo físico, cuide da nossa vida para a gente
Tá sempre pronto. Verdade. Tá sempre pronto. Uma hora pode acontecer, né? Então Exatamente. a gente tem que estar preparado. Mas aí depois como é que foi? O senhor se formou como dos anfíbios. E aí como é que foi agora as missões como, porra, Caveira agora e tudo mais? Não, aí eu fui instrutor do Comanf 2 anos, como eu disse, 94, 95, né? Mas 94 tem experiência boa. Porque no tempo que eu fiquei em Toneleiro, de 84 a 94, tocava sempre exercício. Nunca tocava missão real. Em 94, tu participou da missão 94 de 94. Salseiro cantou no Rio de Janeiro. Aí o que aconteceu? Eu tava Já servindo no Toneleiro, tinha terminado, eu acho que a gente tinha terminado de formar o turno 94, Aí, eu dei o meu nome para fazer o curso de guia de cordada, tava, na época se chamava estágio, estágio de guia de cordada. Tinha o estágio básico de escalador e o estágio de guia de cordada, que depois se tornou curso de guia de cordada, pelo que me falaram. Mas na época era estágio, 15 dias. Aí, mandaram a gente fazer uma instrução no Exército, no Batalhão de Forças Especiais. Tiro em compartimento fechado, aquele negócio todo. Tá. Fomos para lá, ficamos parece que 15 dias no Batalhão de Forças Especiais, adestrando, na boa. Era ali em Guadalupe. E aí, estávamos de boa no quartel, um belo dia chegou um motoqueiro. Um motoqueiro não, motociclista militar. Olha aí, batedor. De barrufa. Um batedor, um barrufa. Barrufa, sabe de barrufa. Chegou um barrufa lá com a mensagem: fechar os portões. Não poderia mais ninguém baixar a terra. Aí deu medo. Eu digo, isso deve ser exercício. Tantas vezes que tocou Retrex, tocou isso, nunca... Aí o capitão chegou pra mim, hoje é almirante, chegou pra mim e disse assim, você vai adestrar os recrutas que chegaram um tiro de ação reflexa. Tá? Peguei uns boy, um pelotão do Ciampa e fui fazer tiro de ação reflexa com eles. Depois o oficial chegou e disse assim, você vai ser o encarregado do armamento da munição. Aí eu respondi, por todo o armamento e munição do batalhão, na missão. E aí, a gente foi pro batalhão Paysandu. E até então eu tava pensando que era exercício. Meu irmão, de manhã, no sábado de manhã, eu vi chegando vários ônibus com policiais. Naquela época eles usavam aquela metralhadora INA 45, aquele revólver 38, grandão. Era o armamento deles na época, né? Eu digo, não, a coisa não é exercício não, que eu nunca fiz exercício com a polícia assim. Tá estranho. Tá isso estranho, aí. tá estranho. Aí, irmão, fomos lá pro Dendê. Eu fiquei dentro do carro tomando conta da munição e do armamento lá. Um grupo subiu de helicóptero, desceu rapel, né? Tomaram lá o Morro da Caixa d'Água e tal. Outro grupo foi de blindado, e assim, final do dia, no sábado à noite, nós estávamos dormindo lá. Dormindo não, pernoitando, porque um grupo dormia e outro... Ficava revezando aí. Revezando. Quando foi no domingo de manhã, o comandante me chamou lá no blindado e disse, olha, você tem 16 horas para se apresentar em São João del Rei para fazer o curso de escalador militar. Caralho. A minha missão durou horas. No meio da operação, o senhor foi fazer o curso. E essa missão foi sinistra, né? Sabe por quê? Porque foi a missão mais bela que eu já vi. A Marinha deu aula. A Marinha deu aula naquela operação. Ela avisou que ia entrar, porque o intuito não era de matar ninguém, o intuito não era... Era simplesmente mostrar quem manda.
tomar conta do terreno. Faltou continuidade. As autoridades ocuparem aquilo ali. Com o UPP, com uma base militar. Ação humanitária. Mas olha, muita coisa. eu não vi nenhum noticiário de morto, não morreu ninguém. E nós conseguimos tomar o Dendê em poucas horas. A operação foi rápida em si, então, né? Foi rápida. Começou no sábado de manhã e domingo de manhã eu já estava sendo liberado para o curso de montanha. Eu e o Vanderlei. Caraca, não. Rápido. O Vanderlei, inclusive, foi fazer o curso de escalador militar comigo. Depois, quando ele voltou, ele foi para a Escola das Américas, para Fort Benning. Ser instrutor na Escola das Américas. Na marca. Uma marca, altamente. Entendeu? Na parte de escalada, sabe que às vezes tem um paredão ali que é quase que intransponível. Tem algum cenário que o senhor queira relatar ali? Tem, pô. Tem um cenário, pô, marcante. Eu tava num lugar chamado... acho que é Garganta do Diabo. É uma chaminé que tinha lá. Eu sei que, moral da história, tinha um sargento do exército que estava fazendo curso comigo, estava na frente. E ele, corda, eu pá, mandando corda pra ele, corda, pá. Moral da história. Daqui a pouco o cara, bum, pancadaria, só vi um barulho de ferro batendo nas pedras e tal, bum, a corda puxou. Eu fiz a segurança, né? Aí o cara lá embaixo gemendo, ai, ai, ai. O aluno, quebrado, lá embaixo. Aí o instrutor, um capitão do exército chegou e disse assim, vem cá, o que aconteceu? Aí, rapaz, incrível isso. O meu instrutor, sargento do exército, outro sargento lá, que era instrutor, falou assim, falha na segurança. E... Meu irmão, ali eu tava condenado a perder o curso e também responder, né? Aí traz o cidadão lá de baixo. Quando puxaram o camarada, aí o capitão perguntou, a segurança funcionou? Aí ele todo arranhado, falou assim, se não fosse a segurança, capitão, eu era um homem morto. Que eu vi a pedra crescendo na minha cara assim, e daqui a pouco eu vi a corda puxando. Então, em 1 minuto, eu saí de vilão para herói. Entendeu? Ué, essa Talvez foi não estaria nem finalzinho. aqui se não fosse isso aí. Entendeu? É mesmo. Hã? Talvez você não estaria nem aqui se não fosse essa segurança aí. Que Pois é. possivelmente eles iam... Entendeu? Então, em 1 minuto eu saí de vilão para herói. Porque o cara que caiu disse que foi graças à minha ação lá. Na hora que o senhor Que o puxou, cara- Puxou ele... Mas eu confesso para vocês que foi mais a ação de Deus ali. Porque, cara, não tem como. Se o cara tá pedindo corda na horizontal, se aquela pedra fosse... Se o buraco fosse mais raso ali, se fosse... Ele teria batido, cara. Entendeu como é? Eu acho que foi a proteção divina, mas Com certeza. foi algo marcante porque o cara me acusou logo, me acusou logo, Tirou o dedo da reta. entendeu? É, Foi ele. Mas Deus é bom, tem guardado a gente, né? Mais uma que eu escapei. Saí de vilão para herói em 1 minuto. E o senhor se identificou com essa área de escalada? É, porque Olha, vai fazer... a altura O pessoal que... Primeiro é o estágio, né? Hoje é o estágio básico combatente de montanha. Depois o guia de cordada e o terceiro que é o guia de montanha avançado. Então o cara tem que ter um tato ali, né? Eu me identifiquei, mas o que acontece? Foi em 94, em 95 eu acompanhei o outro turno de Comanf e em seguida eu saí do batalhão. Eu queria estudar, aí eu fui pro batalhão logístico, eu já era armeiro, né? Fui trabalhar na oficina de armamento do batalhão logístico. Fiquei lá um tempo muito bom no batalhão logístico. E depois eu fui pro grupamento do Rio, passei mais 3 meses no grupamento do Rio. Depois fui trabalhar na 2ª seção do distrito. Trabalhar na inteligência / segurança, né? Então ali eu atuei muito na segurança de autoridades.
fiz segurança ministro da Defesa, do presidente, em missões aqui no Rio de Janeiro, né? De autoridades que vieram de fora. Então foi um aprendizado muito bom também. Tive a oportunidade de ir para a Aeronáutica fazer o curso de segurança dignitários, curso muito bom. De segurança de quê? Dignitários. Isso é o quê? Autoridades. Ah, sim. Entendeu? Então, eu fiz esse curso de segurança de autoridade lá. Curso muito bom, tá? Tem um currículo padrão. E depois disso, eu fui para Brasília, fui instrutor de recrutas lá no CIAB. Depois do CIAB, eu saí para o grupamento de fuzileiros de Brasília. Passei 4 meses, 5 meses por aí e vim de volta para o Rio. Aí no Rio fui para a base da Ilha do Governador, base de fuzileiros navais da Ilha do Governador. Fiquei lá uns 2 ou 3 anos, fui para o CIAMPA, aí no CIAMPA puxei mais 8 anos, os 8 últimos anos lá no CIAMPA. O senhor duas vezes ele trabalhou Na instrutoria. 3 vezes na equipe de instrutoria, né? No De Comanf, recruta? No Comanf, 2 vezes como instrutor de recruta, né? Eu fui instrutor do Comanf primeiro, depois fui instrutor de recruta em Brasília, no Rio. E instrutor de recruta e instrutor de recruta no Rio. Em Brasília tem um fato marcante, cara. Eu estava na equipe de instrução, dando aula de granadas, tá? Aí fui afastado. Quando ia ser o lançamento de granada propriamente dito, eu fui afastado da equipe de instrução. Eu estava com uns problemas lá na carreira, para minha promoção de primeiro sargento. Aí acharam por bem me afastar da equipe de instrução. E aí, moral da história, o cara que foi dar instrução no meu lugar morreu. Isso. Caralho. Explodiu. Poderia. E aí foi o seguinte, cara, um amigo meu, cara, esse cara foi recruta comigo, foi cabo da minha turma, tá? E o irmão dele foi recruta comigo, cabo também, e foi sargento também junto comigo. Eu não vou citar nomes para não... E aí, moral da história, aconteceu o seguinte, tava saindo de serviço, eu tava assim com aquela sensação de algo ruim, sabe? Com aquela sensação ruim. Eu pedi para ir para casa. Quando eu tô saindo, aí eu vi aquele corre-corre lá no CIAB. Tinha acontecido o acidente. E aí eu fui lá ver. Na primeira vez nem reconheci a pessoa, né? Aí depois foi que eu fui saber que era o meu amigo, tá? Acionamento precoce? E aí que foi? Foi acionamento precoce ou não, o foi que incidente? aconteceu lá foi o seguinte. Até o oficial me perguntou o que é que eu achava que tinha acontecido. Eu era auxiliar de inteligência do CIAB e era também instrutor. E ele falou, o oficial perguntou, vem cá, com a sua experiência de Comanf, de armeiro, de tudo, você já fez isso muitas vezes, o que é que você acha que aconteceu? O oficial perguntou o que é que eu acharia que teria acontecido, né? Eu falei, olha, eu não sou perito, mas o que eu vou dizer aqui é o que eu vi na cena, né? Porque quando a gente vai analisar uma cena de acidente, você tem que ver todos os detalhes. Então, eu pude ver perfurações nas mãos do sargento e também o recruta teve amputação de uma das mãos. Um outro instrutor que estava próximo teve um impacto no pé, foi atingido no pé, e o sargento também foi atingido na cabeça. Tipo, o estilhaço ali foi realmente... Aí eu falei para ele, disse, olha, no meu entendimento, não foi falha do sargento. Certamente, o recruta, isso é só conjectura, eu estou só dizendo o que eu acho. Eu não vi o laudo,
Eu acho que o recruta tirou o pino da granada, abriu a mão, ela entrou em funcionamento e ele não quis entrar, não lançou, congelou. Então o sargento foi tirar da mão dele a granada para jogar e o cara segurou. É tanto que quem estava com a mão na granada perdeu a mão. Uhum. E o sargento que estava com a mão próxima teve lesões na mão. O capacete bateu no rosto do sargento e o efeito Monroe de carga dirigida do fundo da granada defensiva atingiu o pé do outro. E os estilhaços da camisa Pegou em tudo. atingiu outras pessoas. Então, eu acho que esse sargento foi um herói. Ele morreu tentando salvar o boy. Eu não sei o que é que deu o laudo lá, o inquérito. Não sei qual foi a conclusão que os técnicos chegaram, mas eu ouvi dizer que a linha de tiro chama-se o nome da pessoa lá. Entendeu? Que foi óbito. Caraca, que doideira. Então, ao mesmo tempo foi um livramento também. Foi, porque o senhor saiu da equipe de instrução justamente. E aquela por isso. matéria ali era minha. era sua matéria. né? Eu era estar naquele lugar ali. Caralho, que Foi Deus que salvou o senhor. Infelizmente, Não, mas é aquele negócio, cara. A gente não pode dizer se fosse eu que estivesse lá teria acontecido. Poderia não ter acontecido nada. É como quando eu cheguei no grupamento, o que é que fizeram? Pegaram todos os boys que estavam servindo no grupamento que não tinham lançado a granada e botaram eu para ministrar. Eu fui para Formosa, passei uma semana lá em Formosa gastando as granadas e graças ao bom Deus não aconteceu nada. Entendeu? Chegou o dia da pessoa. Chegou o dia da pessoa. Verdade. Então, essa vida de militar, eu vi muita gente partindo, do meu ponto de vista, precoce. Quer seja por erro, quer seja por fatalidade. Mas, eu digo que, no meu pensamento, cada um de nós tem uma senha. Ninguém vai chamar essa senha 1 minuto antes nem 1 minuto depois. Vai puxar na hora certa. Entendeu? Cada um de nós temos a nossa data. Então, às vezes, o cara escapa de uma virada e tropeça e morre. Entendeu? Então, eu agradeço ao Senhor Deus, eu digo para vocês o seguinte. Cheguei até aqui, o ano que vem eu completo 40 anos de Marinha. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos alegres. Tá? Estamos alegres. Até aqui nos ajudou. Porque não é pela minha inteligência, não é porque eu seja melhor. Teve cara que era melhor do que eu que partiu. Entendeu? Então, eu, respeitando quem pensa diferente, eu acredito no espiritual. Eu acredito que nós só temos... As coisas só acontecem quando tem que acontecer, no dia que tem que acontecer. Verdade. Tá? Então, no Ciampa aqui eu tive uma jornada feliz. Apesar de ter chegado para trabalhar no rancho, que eu não gostava de rancho, mas eu fui designado a trabalhar no rancho. Em seguida eu fui para o departamento de instrução e assumi como auxiliar do chefe do departamento. Ou seja, eu manobrava com a parte operacional toda do Ciampa. Marcha, tudo que tinha direito lá era comigo. E aí, o que é que acontece? Eu tive o privilégio de participar da montagem do simulador tático de armas portáteis. Vocês passaram lá? Já tinha? O simulador estava na Marambaia na minha época. Marambaia. Não, na minha eu já estava lá no Ciampa. Acho que estava então, no Ciampa já. Eu ajudei a montar. O senhor trabalhou lá até 2014, não foi isso? Até 2014. Simulador tático de armas. O simulador tático estava no Ciampa. Tava no Ciampa. Na minha turma a gente fez simulador lá na Marambaia lá. Então, moral da história. Ajudei a montar o simulador tático, ajudei a montar a biblioteca do Ciampa, terminei minha carreira na biblioteca. Eu lembro do senhor na biblioteca.
É de lá que eu lembro. Exatamente. 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 Na biblioteca. Ó, quando eu ajudei a montar o arquivo do primeiro distrito, em vários lugares por onde eu passei... Deixou teu tijolinho ali. eu deixei meu tijolinho aí. Hoje eu estou na aposentadoria, não é assim o cara que passou um tempo sem produzir nada. Não, sempre trabalhei muito. Eu morava em Campo Grande, servindo no centro da cidade, e acordava, de madrugada. Entendeu? Uhum. Quando eu estava na ilha também, acordava de madrugada, tinha que chegar cedo. Sempre fui muito trabalhador, cumpridor de ordens. E eu agradeço a Deus por tudo que aconteceu, pelas amizades que eu fiz. As pessoas que tentaram me prejudicar estão perdoadas, tá? Não tenho mágoa, não tenho ressentimento de ninguém. E eu acho que eu tirei uma carreira feliz. Eu agradeço aos meus pais, aos meus familiares todos, aos amigos que me ajudaram, todos que me ajudaram, aos meus instrutores. E digo para vocês, dou os parabéns a essa equipe que tá tendo, que dá essa oportunidade da gente mostrar o que é um fuzileiro real. Fuzileiro real não é aquele uniforme bonito de alguém que não faz nada, não. Muitas vezes nós estamos cheios de lama, muitas vezes a gente está com água até o pescoço, mas a gente pode também embarcar na aeronave para viajar. A gente pode ganhar um dia de movimentação. Tem coisas boas, não tem coisas ruins, tem coisas boas também. Então eu desejo boa sorte. E se você ainda não está preparado, se prepare, você pode, você consegue. Verdade, tem que usar a história do senhor como exemplo de superação, né? O senhor mesmo demonstrou as dificuldades que teve na infância, as dificuldades que teve durante o curso, na parte de natação, matemática e tudo mais. Isso. Hoje em dia está cursando a faculdade, então, ou seja... Faculdade de Direito. Mostra pra gente que todos aqueles que se esforçam, que se dedicam, consegue. Tem de evoluir, vai conseguir, pô. É matemática básica, né? O cara que trabalha, o cara que planta, ele vai ter os frutos dele. Agora, o cara que não planta, que não trabalha, ele não vai conquistar nada. Não pode se entregar, né? Se entregar, existir diante de uma dificuldade, ser resiliente e perseverança que não sofrer, né, cara? Exatamente. Que uma hora vai chegar, pô. Vai chegar. Não pode desistir, pô. Chegar. E uma hora vai chegar, independente. O cara é ruim nisso. Natação. Sou ruim. É se entregar, ser ruim vai ser ruim pra sempre? Não vai. Não vai. É se entregar. Eu gosto aqui, sempre no final do programa, a gente gostaria de o convidado faz, a gente responde as perguntas que o público faz. E também a gente fala as referências. As referências que o senhor teve, óbvio, a construção do militar, a gente é a base daquilo que a gente aspirou sempre de militar, que a gente toma como referência. Certo. E no seu período ali, quais os militares, começando pelo Batalhão Toneleiro, quais foram as suas referências ali? Olha, eu vou trazer uma referência primeiro de militar, do meu sogro, Everaldo Aeronide Silva, que pernambucano, nordestino assim que nem eu, veio para cá também nas mesmas condições, até em condições piores. E ele foi uma pessoa que deixou um bom exemplo, um caráter, contou muitas histórias sobre Xambioá, que ele esteve lá combatendo a guerrilha de Xambioá. Olha aí. Entendeu? E para mim me ensinou muita coisa. Era um cara muito inteligente, um cara que tinha curso de fotografia aérea, era fotointérprete, era topógrafo, eu acho que ele era operador psicológico, tinha outro nome na época, mas ele tinha uns cursos especiais. Uma pessoa especial. Era de infantaria também. Me ensinou muitas coisas. Foi bom o senhor falar de Xambioá, que muitas pessoas acham que é um conto, né? Não é um conto. Tem pessoas que acham que não, isso não aconteceu. Não é um conto. Os meus mestres, eu não quero citar nomes aqui, mas muitos instrutores meus estiveram em Xambioá e me contaram histórias que na mídia não aparecem. Né? E detalhe, eu acho que os militares daquela época foram muito injustiçados. Porque
Do outro lado, as pessoas foram, vamos dizer assim, aposentadas, indenizadas. Do lado do militar, não. Do Foram lado do afastados. militar, eu acho que não teve o devido reconhecimento. Verdade. O pessoal canta no Charlie Mike, fica aí, mas não sabe realmente o que... Pesquisem sobre o assunto, É. senhores, porque realmente isso aconteceu, faz parte da nossa história. Faz parte. E aqueles que falam que não foi bem assim e tal, pesquise bem, pesquise para Não, depois A melhor falar. coisa que eu aconselho a qualquer um que quiser saber da história de Chamioá, além dos livros que já existem por aí, procure falar com quem esteve na linha de frente, que eu já consegui falar com pessoas que já estiveram combatendo pelo lado do guerrilheiro, e conversei com pessoas que estiveram do lado da tropa. E por incrível que pareça, eu conversando com um pastor evangélico que teve do lado da guerrilha, ele era marinheiro, eu falei para ele, o que é que o senhor foi fazer na guerrilha? Ele disse, rapaz, naquela época eu era marinheiro, não tinha o conhecimento, eu fui levado a participar da guerrilha por influência política, eu fui levado a isso. Eu digo, se o senhor tivesse que estar na guerrilha, o senhor estaria novamente? Ele disse, não estaria. Entendeu? Então, a gente vê, por isso que a anistia foi a melhor coisa, né? Ao invés de ficar procurando quem teve culpa, quem não teve culpa, passa a borracha, indeniza quem tem que indenizar, premia quem tem que premiar, mas foi um tempo. Nós vivemos outra época, nós vivemos hoje num país democrático e de direito. Nós amamos a democracia, nós não queremos saber nada de coisas estranhas, né? E a todos eu desejo boa sorte. Verdade. Bom? Sub, Sim. já estamos chegando próximo aí ao final do tempo. programa. Infelizmente, queria poder estar aqui conversando Passou com o senhor rápido. mais tempo. Porra, passou muito rápido. História boa, né, cara? Boa de se contar, boa de se ouvir. Porque é uma referência para todos nós, né? O senhor, apesar dos percalços, conseguiu superar ali os desafios e tudo mais. Ó, tem muita gente boa daquele toneleiro, que os outros não ficam com inveja, mas aqueles meus amigos próximos, Gilvan, Barcelos, Hudson, essa rapaziada toda, o Nilson, Vladimir, são todas pessoas maravilhosas, pessoas esforçadas assim como eu, que tiveram suas dificuldades, que venceram, caras que foram mais longe, cara que serviram na Escola das Américas, serviram na presidência, cara que foi pro Haiti, para tudo que é lugar. Tem muitas histórias boas e existe um grupo que fica pichando militar, diz que militar só faz faxina. Eu fiz muita faxina, capinei muito, mas também tive a oportunidade de estar em lugares que, se não fosse militar, não estaria. Eu fiz segurança da cúpula dos presidentes do Mercosul, fiz segurança de chefes de Estado, estive em hotéis bons, em lugares bons, em lugares que eu nunca poderia ter estado. Então não tem só coisa ruim, não. Tem coisa ruim e tem coisa boa. Sem contar as missões e as experiências que o senhor Missões e venceu, experiência que a gente traz para a nossa vida. Verdade. Principalmente enquanto muitos estavam dormindo em suas casas aconchegantes, o senhor estava aí, ó, defendendo. Tava E o momento certo, se acontecesse alguma eventualidade com o nosso país, quem é que estaria na linha de frente para poder? Sim. A gente. Então, por isso que muitos aí julgam sem saber o lado por trás das Forças Armadas aí, que quando precisar, a gente vai estar pronto no momento e local adequado. E a gente sabe o valor, por isso que muitos militares a gente nem... Olha, aquela missão que eu falei aqui de Operação Alvorada lá do Dendê, aquilo ali serviu para mim como uma referência. Às vezes a gente pensa que não tem logística, que não tem... Mas na hora aparece tudo, aparece armamento, aparece munição, aparece pessoas especiais, equipamentos especiais. Nós temos das melhores forças armadas do mundo. Por exemplo, o curso de guerra na selva é referência mundial, por exemplo.
né? Nossos comandos anfíbios, os nossos precursores, nossos mergulhadores de combate. Tem gente muito boa nesse país. Tem gente muito boa. Eu penso que deveriam abrir mais oportunidades. Poderíamos ter mais oportunidades, tá? Verdade. E para quem nos assiste, quero deixar um recado. Todos os dias tem sempre alguém que está de serviço, que está treinando, Sim. que está se preparando para qualquer eventualidade que possa acontecer. Sim. Pode ser uma guerra, sim, mas pode ser uma pandemia, também estaremos lá. Com certeza. Certo? Nossos militares atuaram diuturnamente no combate ao vírus, Sim. fazendo todo aquele trabalho de NBQR e tudo mais. Eu lembro que quando teve um surto de dengue, eu também trabalhei fazendo limpeza, conscientizando a O população. surto da Covid, cara, acionou pra gente produzir mais de milhões de máscaras que a gente produziu no CEMAT para ajudar a distribuir lá pra população. Que legal. Aqui em Petrópolis, quando teve aquele incidente. Incidente de Petrópolis. Primeiro, assim, no dia que aconteceu, no outro dia o batalhão foi acionado para disponibilizar militares, inclusive voluntariados. E praticamente todo o batalhão foi voluntário para poder ajudar lá e estavam lá ajudando o pessoal aterrado. Inclusive, todos os anos nós estamos fazendo operações, né, em Petrópolis, Legal. que é basicamente o ACISO, né, para poder ajudar o pessoal lá. Missão acolhida, tem diversas missões aí que realmente é humanitário. O pessoal quer julgar por ações políticas, mas do outro lado, sempre tem alguém ali ajudando ele efetivamente. Eu conversei com alguns que viajaram para o Haiti e também para Angola. Poxa, missões fantásticas, salvaram muitas vidas, ajudaram muitas pessoas. As Forças Armadas têm um papel, vamos dizer assim, preponderante, têm um papel muito importante no nosso país. Nós deveríamos ser mais valorizados. Em especial os militares praças, que carregam o piano, que carregam essa máquina, que fazem a máquina funcionar. Verdade. Espero que as autoridades nos olhem com bons olhos, esqueçam as ideologias e tratem o país com mais amor, né? Com mais, vamos dizer assim, patriotismo, com mais seriedade. Esquecendo de lado esse lado político, partidário, ideológico, que não leva a nada. Verdade. Tá? Na minha opinião. É isso. Não, verdade, eu concordo com o senhor. Concordo plenamente. Em Sub, como eu estava falando, a gente já está próximo de terminar, eu queria pedir que o senhor mandasse 2 recados. Sim. Primeiro para os veteranos, né? Seus veteranos. compatriotas, veteranos. Sim. Inclusive que o senhor estava lá no evento dos veteranos do CFN. Mandar um recado para eles, fortalecendo os laços. E depois eu queria que o senhor mandasse um recado para os jovens que vão prestar o concurso agora, essa semana. Sim. Certo? Que sonham em trilhar a carreira que o senhor já trilhou. Sim. Então, direciona Beleza. a palavra aí para esse Aos pessoal. meus amigos veteranos, que hoje eu tive a oportunidade de abraçar alguns até com a saúde debilitada, mas estavam lá. Parabéns para vocês que saíram de casa. Eu sei que poderia haver um número bem maior, mas haviam milhares ali. E parabéns por esse espírito que nos une, esse ad summus, aqui estamos. Parabéns, não deixe esse espírito morrer. Nós precisamos estar juntos até o final. E a esses que estão chegando agora, saibam que vocês não vão encontrar moleza. Não tem mamãe levando café de manhã. Não tem mamata, não tem colher de chá. Vão fazer faxina sim, lavar banheiro, capinar. Não é esse negócio só de passear de avião, passear de navio, que alguém fala não. Tem faxina pra caramba, trabalho de secretaria, trabalho de rancho, vão lavar muita panela, fazer muita coisa. Mas também vão participar de operações militares, alguns vão viajar para outros países, alguns vão participar de operações reais, vão sentir aquele gosto de sangue na boca e dizer assim, Senhor, será que eu volto dessa? Será que eu escapo dessa?
Então, meus amigos, é uma aventura, mas vale a pena. Ano que vem eu completo 40 anos de militar. E agradeço a Deus por essa oportunidade, que Ele me concede assim, e desejo a vocês boa sorte. É isso. É isso, boa sorte a todos. É isso, Marcos? É isso, cara. Você que gostou desse conteúdo aí, que foi fantástico, continue nos mandando sugestões para trazer uns militares exemplares como o Sub Birajara aqui, que nos contemplou com essa história que com certeza que contribuiu muito aí de vocês, que sabe que tudo é possível, né, cara? Tudo é possível naquele que crê, né, Pedro? É verdade. Gostaria de agradecer a todos que estão inscritos no canal, que nos seguem aí nas redes sociais. Chegamos a 100 mil inscritos seguidores no TikTok. Senão outra rede vizinha conseguimos chegar também a 100 mil. Daqui a pouco o Instagram tudo graças a vocês. Então, o trabalho aqui está sendo bem feito. Então, não é mole, não. Tudo isso não é mole, não é fácil. Desde o início, o pessoal que está aqui, que a gente não acompanha, sabe a nossa rotina, sabe a nossa batalha diária, que a gente se empenha, vai tentar entregar o melhor conteúdo para vocês, com as dicas de vocês também, todas as dúvidas que vocês dão no comentário, as críticas que são construtivas também. É bom a gente ouvir as críticas, a gente sempre melhora. Sempre a iluminação do convidado não está muito boa, o áudio tá. A gente foi melhorando com o tempo. No início ali, e vamos melhorar ainda mais com a ajuda de vocês. Então a gente só tem a agradecer a tudo que está acontecendo aqui com a gente aqui. E vamos proporcionar conteúdos ainda melhores para vocês, né, Pedro? E também gostaria de pedir desculpa aí caso a gente não consiga responder um ou outro. Lembrando mensagem. que eu e o Marcos somos militares da ativa, certo? Labuta ali diariamente. O Marcos trabalha na área de operações especiais, então missões e tudo mais. E, pô, é difícil pra gente, mas na medida do possível nós estamos fazendo o melhor, né? O melhor que a gente pode, se entregando ao máximo. Na maioria das vezes você viu um apresentando, o outro apresentando, não é por programação não, porque quando um tá apresentando é porque o outro tá em alguma manobra, tem alguma missão, tá um treinamento, tá uma instrução, tá em curso, então fica difícil nós dois estarmos juntos. Então, quando você for lá no Instagram fazer qualquer comentário, uma dúvida que a gente vai responder, já seja direto, já uma dica aqui. Porque muitas pessoas vão lá, falam, oi, quero falar com vocês. Então, tente mandar mensagem e vocês responderem, já passou. Verdade. Então, a dica, seja direto. Chega lá, já manda pergunta, já dá oi com a pergunta que a gente vai fazer o mais rápido possível para te responder. Né, Pedro? É isso aí. Falar também da nossa loja aí. Vai lá na nossa loja, diariamente estamos colocando os produtos lá sugeridos por vocês. Então vá lá na nossa loja, na Fuzileiro Real Story, tem lá diversos produtos para presenciar você, ou para você usar no teu dia a dia, no teu quartel, ou para treinamento, como relógio, boot, qualquer coisa. Vá lá na nossa Fuzileiro Real Story, que você vai estar lá, vai ser lá satisfeito, por estar excelente. Né, Pedro? Inclusive eu vi a postagem de um colete tático, maneiríssimo, modular. Você aí que da área de operacional, ou você que pratica esportes como paintball e tudo mais, as soft também. Isso, as soft, vai lá, vai lá, maneiríssimo mesmo, certo? Gostaríamos de falar também, sobre o Estúdio Garcês. Importante. Certo? O estúdio oficial da Fuzileiro Real, certo? É aqui que a gente faz toda a obra acontecer, certo? Estúdio maneiríssimo de ponta. Você que quer produzir qualquer tipo de conteúdo de audiovisual, conversa aqui com o Garcês. O link vai estar aqui embaixo, entre em contato e vem aqui gravar aqui com a gente. Certo? Mais falar ainda sobre a cachaça Homens de Honra, mano? Homens de Honra, né? Cachaça Homens de Honra aí, que os militares que estão à frente é o suboficial Soares e o comandante Vilas Boas aí, que entraram nessa empreitada aí e contribuíram para criar uma cachaça, uma das melhores cachaças do país. Então, senhores, cachaça Homem de Honra. Para quem gosta de ter um pai, ter algum membro da família, alguém que gosta. Para presentear, que gosta ali, cara. A gente sugere essa daqui, que é uma das melhores. Todos os convidados que vêm aqui, teste, não é porque tá gravando não. Os caras realmente, a prova tomou aqui uma de teste aqui. Então vai lá, o link vai estar aqui, ou no QR Code, chama lá no direct lá que eles vão fazer. Fala que é naval, que é presente, fala que vem da Fuzileiro Real, que eles vão te dar um desconto aí maneiro pra vocês. Inclusive, os produtores da cachaça são 2 comandos anfíbios, certo? Também. Assim como o senhor, né? Você, comandos anfíbios, porra. Já tem uma dessa no Papo de Caveira, né? Tem, colocamos lá no Batalhão Troneiro lá, presenteando lá pros militares que vão lá contemplar lá nas visitas. Deixamos lá exclusivamente pra eles que gostam lá e datas festivas, né?
Então, É caixa isso. Tom John. Essa aqui é de barril de carvalho e essa aqui é barril de Amburana. Amburana. Então vai lá, galera. E é isso. E para encerrar, Marcos. Para encerrar, a nossa frase aqui que a gente nos motiva, os fuzileiros navais de ontem, hoje e sempre, ad sumos. Ad sumos. Ad sumos. Obrigado, Sub. Obrigado, Sema. Obrigado, Sema.